paracetamol e autismo. Vamos falar mais sobre isso? Bom, pessoal, essa semana o querido presidente Donald Trump fez uma acusação alarmante. Segundo o presidente norte-americano, o paracetamol é o responsável pela terrível crise de autismo da atualidade. Provavelmente, o querido presidente baseou-se em estudos que encontraram uma correlação entre consumo de paracetamol por gestantes e aumento do número de casos de transtorno do espectro autista. Entretanto, a acusação do presidente me parece infundada, porque desconsidera diversas questões que devem ser avaliadas do ponto de vista científico e de todo o contexto que esses dados foram gerados. E nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Primeiramente, quero deixar claro que o paracetamol foi comercializado em massa a partir da década de 50, então ali depois de 1950, tá bom? Entretanto, o aumento do número de casos de transtorno do espectro autista vem aumentando principalmente depois da década de 80. Então a gente tem um delay entre o consumo de paracetamol e o aumento do número de casos de transtorno do espectro autista. Indo além, na década de 80, né, ali por volta de 1980, entre 1980 e 1990, houve uma alteração do DSM, tá bom? Que é aonde a gente tem os critérios diagnósticos em termos de transtorno de saúde mental. A gente passou do DSM-2 para o DSM-3. E no DSM-3, os critérios diagnósticos para transtornos do espectro autista foram mais abrangentes, favorecendo um aumento do número de diagnósticos. E isso o presidente norte-americano, hora nenhuma, falou. Ou seja, a própria mudança que aconteceu entre o DSM-2 e o DSM-3 já favorece diagnosticar mais transtornos do espectro autista, porque os critérios diagnósticos ficaram mais abrangentes, tá bom? E isso faz total diferença quando a gente está falando de questões epidemiológicas. Então a gente tem esse delay ali entre da década de 50 a 80, e nós temos esse fator da mudança dos critérios de diagnóstico que hora nenhuma o querido presidente falou. A gente pode expandir essa análise pensando que numa questão de via negativa, tá bom? Ah, Samir, mas existe uma correlação e a gente deve tomar cuidado. Pessoal, eu sou um dos maiores defensores da via negativa, que vocês vão conhecer provavelmente. Entretanto, para se usar a via negativa de forma racional, você precisa analisar as evidências, você precisa analisar o contexto e fazer uma medicina baseada em racionalidade, não só em evidências, tá bom? Se você utilizar a via negativa de forma cega e doentia, guria minha, você não toma nem água, porque você pode achar que a água está contaminada, tá bom? E não é bem assim. Para se utilizar a via negativa em medicina, nós temos alguns princípios que são importantes, né? E quando a gente vai fazer análise de alguns princípios, como eu vou fazer aqui, vocês vão ver que é infundado pensar em via negativa neste caso. Colocando a questão da correlação entre o consumo de paracetamol por gestantes e aumento do número de transtornos do espectro autista numa análise mais rigorosa sobre os critérios de Hill, você vai ver que boa parte dos critérios de Hill não são satisfatoriamente preenchidos, o que demonstra que é muito pouco provável que exista uma causalidade entre o consumo de paracetamol por gestantes e o aumento do número de casos de transtorno do espectro autista, tá bom? Isso, por si só, já nos daria uma tranquilidade. Pensando em via negativa, a gente ainda poderia ficar com o pé atrás, tá bom? Só que existe uma coisa que vocês esquecem. Nós estamos falando de um medicamento que é utilizado numa conduta de adição e que tem uma prova de eficácia para o que se propõe muito alta, tá bom? Então você não deixa de fazer algo porque tem risco.
exceto se esse risco for tão grande, eminente e visível, que se torna óbvio que você não deve fazer, e não é o caso do paracetamol. Então, existindo o benefício do consumo do paracetamol para os casos que ele se propõe, e existe, e tem um NNT muito bom, tem prova de eficácia boa, não há motivo para você deixar de utilizá-lo, porque você tem a eficácia comprovada. Então, mesmo que existisse o risco ainda é baixo. E provavelmente o risco de não tratar uma febre, uma dor mal controlada durante uma gestação poderia ser pior, tá bom? Poderia ser pior. Vamos além, tá bom? Vamos além. Os fármacos que são alternativas ao paracetamol para a questão de febre e dor numa gestante têm um risco para o feto e para a própria saúde da gestante maiores, tá bom? Ou seja, o paracetamol, além de ter uma prova de eficácia, gozar de um NNT favorável para o que se propõe, principalmente pela sua função sintomática, que não deixa de ser importante. As pessoas têm mania de desmerecer o sintomático e ficar com febre e não tratar uma febre é um problema sério, pode piorar desfecho, inclusive desfechos graves. Então, quando você tem esse NNT favorável, pensando no tratamento aí dos sintomas e pensa que os riscos são baixos e ainda tem os concorrentes, digamos assim, para fazer o mesmo efeito ali que você, a mesma ação que você quer com maior risco, não há motivo para você deixar de usar o paracetamol, tá bom? Lembrando que normalmente o paracetamol vai ser utilizado em alguns casos que já favorecem por si só problemas do neurodesenvolvimento no feto ali na gestação, tá bom? Ou seja, o paracetamol pode não ser o problema. Ele pode, inclusive, estar combatendo o problema-chave, que são problemas, por exemplo, oriundos de infecções na gestação e ele sendo utilizado para tratar os sintomas dessa infecção, como febre, por exemplo, tá bom? Ou seja, existem fatores que estão muito mais associados ao aumento dos transtornos do neurodesenvolvimento ali do feto e na vida dele posterior, do que o consumo de paracetamol. Na verdade, o paracetamol pode estar sendo um colisor que confunde nesses casos de correlação, mas ele está ali justamente para tratar a causa que está mais relacionada ao problema que tem uma relação mais forte com transtornos do neurodesenvolvimento, tá bom? Então você deve ter isso em mente para você não crucificar o paracetamol de forma injusta. Indo além, em termos de evidência, nós temos um estudo sueco que praticamente cercou causas ambientais e cercou também as questões genéticas que poderiam estar envolvidas, as variações genéticas que poderiam estar envolvidas nisso. De tal forma que o uso ou não do paracetamol foi a principal diferença entre os grupos. E nesse estudo, que foi muito bem feito, o paracetamol não esteve associado ao transtorno do espectro autista. Ou seja, é muito mais provável que causas ambientais, causas genéticas, causas infecciosas e outros problemas estejam relacionados ao aumento do transtorno do espectro autista e a própria mudança no DSM que aconteceu a partir do DSM-2 para o DSM-3 do que o próprio paracetamol. Ou seja, cuidado para não utilizar o pensamento de via negativa de forma inadequada nessa questão, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. O vídeo é longo, mas ele é muito importante. Curtam, compartilhem, indiquem o vídeo. Grande abraço.